Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que uma onda de informações começou a circular recentemente que mostra o envolvimento do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na compra de um palácio, de uma mansão que pertenceu à família real britânica. E qual a possibilidade do sistema corrupto de Kiev estar ligado por trás disso tudo, desse envolvimento, suposto envolvimento do presidente ucraniano na compra de um palácio, de uma mansão lá no Reino Unido. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho aqui na plataforma, e também peço para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então, uma notícia ficou à tona nos últimos dias que movimentou os debates em torno da realidade no conflito no leste europeu e também o envolvimento e a corrupção no governo de Zelensky, no governo de Kiev, da Ucrânia. Porque uma informação passou a circular de forma muito exacerbada no início de abril, que mostra que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia comprado um palácio que pertenceu anteriormente à família real britânica, pertenceu ao rei Carlos III, que assumiu o trono em 8 de setembro de 2022, após o falecimento da sua mãe, Elizabeth II, em que esse palácio, que nada mais e nada menos era o Highgrove House, estava avaliado em pelo menos 20 milhões de libras esterlinas, algo em torno, em cotação atual para o real brasileiro, algo em torno de 127 milhões de reais. Mas afinal, essas informações elas realmente são verídicas? Essas informações elas foram criadas? Quais as intenções e quem criou essas informações? Ou se elas são verídicas? O que pode acontecer agora com Zelensky? E quais os objetivos dele? E também se essas notícias são falsas, que eu vou analisar hoje aqui para vocês neste momento, quais os objetivos dessas informações perante a estabilidade do governo de Kiev. Tudo começou em 2 de abril deste ano, quando uma informação ela se tornou viral lá no X, no antigo Twitter, de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia adquirido uma mansão, a mansão que pertenceu ao Carlos III, chamada de Highgrove House, uma propriedade ali na região de Gloucester, na Inglaterra, que pertenceu, é claro, à família real britânica e estava avaliada em 20 milhões de libras esterlinas. No entanto, de acordo com dados públicos divulgados principalmente pela prefeitura do condado da região e também de setores imobiliários, o edifício, ouçam só, não foi mudado de proprietário, não foi trocado de mãos. Acontece, analisando todo esse cenário, inclusive por especialistas, forenses, investigadores e analistas, eles constataram que essas informações foram espalhadas por um site chamado The London Courier, a partir de um vídeo que foi criado e publicado por um canal no Twitter e também no YouTube, sem qualquer responsabilidade política, social, imobiliária e também econômica. E esse site que foi criado, ele tinha um registro em DNS mostrando que ele havia sido criado uma semana antes dessas informações serem publicadas em massa e veiculadas em todas as redes sociais possíveis do Ocidente. Porém, o site vinculado direto, esse site, London Courier, ele tem um vínculo direto com um pessoal cibernético que atua em favor dentro e fora da Rússia. Então, estamos aí falando de uma possível propaganda russa ou em favor da maquinaria de guerra por parte de Moscou. Se eles estão envolvidos ou não, ou seja, os russos, não sabemos. Vamos então continuar esta análise para sabermos mais informações, para termos mais informações sobre todo este caso. Acontece que o The London Courier, esse site que foi criado
há pelo menos ali de 2 a 3 semanas, ele se enquadra em uma série de perfil de sites direcionados contra os Estados Unidos e também algumas instituições e governos europeus, sobre os quais o jornal americano New York Times havia noticiado em 7 de março deste ano, há pelo menos um mês. Os analistas, os forenses, investigaram esse site e identificaram que ele faz parte de uma rede de massa de informações que abriga alguns sites já destacados pelo New York Times em 7 de março, em que foram também inventados e utilizados na corrida à presidência americana lá em 2016. E esses nomes desses sites, podemos citar aqui alguns sites como o Chicago Chronicle, New York News Daily, Miami Chronicle e outros sites que compartilhavam várias outras características semelhantes com essas últimas informações, esses últimos sites que foram publicados e criados e que publicaram informações sobre Volodymyr Zelensky. E eles tinham características em comum, como nomes que correspondiam ou lembravam a publicações de jornais históricos nos Estados Unidos e na Europa. Afirmam que foram fundados há muitas décadas, inclusive centenários, e com logotipos que evocam uma era passada do jornalismo americano, a sofisticação americana, por exemplo, como o New York Times, como também alguns sites europeus, jornais europeus, como o Daily Mail, entre outras empresas de comunicação que são utilizadas como referência para esses indivíduos criarem um site praticamente do zero e tendo eles como tradicionais, com uma sensação de estarem muito tempo trabalhando no meio de comunicação e que possui também autenticidade em suas informações. No caso do London Courier, ele usa o termo Courier exatamente que são os nomes e veículos de comunicação já muito bem retomados, muito bem autenticados entre o seu público, como os britânicos, os canadenses e os americanos. Inclusive, o Courier ele é consistente com o uso de nomes de jornais históricos lá no Canadá e também nos Estados Unidos. Então, de fato, as entranhas do site London Courier não apontam necessariamente para um site russo ou vínculo direto de alguma autoria direta na Rússia. Pelo contrário, ele deixou algumas pistas sobre a sua natureza, sobre a sua origem, que realmente ela pode ter sim uma determinação e condicionante russo, não diretamente do governo russo. Acontece que o Courier, o London Courier, ele descreve como uma fonte confiável de notícias imparciais de Londres. E ele inclusive publicou isso de quem eles são, quais os trabalhos que eles realizam. Inclusive ele publicou artigos inteiros que promovem discussão pró-Rússia e não um debate de ideias ou algo imparcial. Mas inclusive eles postaram muitos artigos de fato sobre a Rússia e em russo. Eles não tiveram o trabalho de traduzirem alguns fatos ou as publicações inteiras, tanto na língua inglesa quanto na língua russa. O pior de tudo é que a própria embaixada russa na África do Sul, ela republicou essas informações e esses artigos. E ainda ficou ainda mais parecendo que esses artigos, que esse jornal realmente tinham credibilidade, tinham autenticidade na sociedade britânica. Mas era tudo ao contrário. É claro que se tratam de informações absolutamente falsas, fazem parte da propaganda russa de manipular o conflito, que é claro numa guerra de grande curso como está acontecendo no leste europeu, com o envolvimento de milhões de dólares, milhares de toneladas de armamentos de última geração e também mais de 50 nações, tanto do Ocidente e parte também do Oriente, fazendo parte dessas entranhas desse conflito que não tem data, não tem nem sinal de reduzir essas hostilidades,
mas são ferramentas que fazem parte da guerra de informação e da guerra híbrida que está acontecendo hoje no leste europeu. E foram usadas, é claro, para chamar a atenção também do governo de Kiev, que vem recebendo muitas verbas, vem recebendo muitos investimentos econômicos, investimentos militares por parte do Ocidente, e que, inclusive, para chamar a atenção também de casos sistemáticos de corrupção que estão acontecendo dentro do governo de Kiev. Inclusive, muitos funcionários de Zelensky foram demitidos nos últimos meses e que participam e, claro, vêm participando, outros já participaram de um sistema de corrupção, tanto na linha de defesa de autoridades militares, como também em empresas privadas civis que atuam no país e que fazem parte e gozam do uso do programa de incentivo do governo ao desenvolvimento de novas armas e equipamentos para a guerra contra as tropas russas no flanco oriental do país. Inclusive, esses indivíduos desviavam e outros ainda vêm utilizando esse aparato de programa de incentivo para desviarem recursos públicos que, em sua maioria, vêm da Europa e dos Estados Unidos. Então, até o momento, não houve qualquer comprovação e participação direta do presidente Zelensky nesses casos de corrupção, mas seus funcionários já foram julgados, presos e outros demitidos, estão respondendo ali em liberdade. Então era esta a informação que eu queria trazer para vocês hoje, mais uma cena da guerra de informação e guerra lá no leste europeu, que são ferramentas também de manipulação. Espero que tenham gostado desta análise de hoje. Peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, que isso vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho, e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.